Meu nome é Silvio Eduardo Alvarez Cândido, eu sou docente do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UFSCar, na área de Estudos Organizacionais e do Trabalho. Eu estou aqui para apresentar hoje um pouquinho da pesquisa que eu iniciei no meu doutorado, com o apoio da CAPES e da FAPESP, sobre a emergência das práticas de reciclagem no Brasil. Então aqui no país nós temos um modelo de reciclagem que ele é em grande medida sui generis, né? Ele é bem específico do país e eu estava muito motivado em entender em uma parte da pesquisa como isso tinha se constituído, né? Como tinha se constituído esse modelo das cooperativas, muito baseado também no trabalho informal, às vezes, por vezes, em que um monte de catador abastece uma indústria de reciclagem que floresceu nos últimos anos. Então eu fiz um recorte temporal, analisando o período mais ou menos entre 1985 e 2010, para compreender como essa dinâmica foi se construindo ao longo desse tempo. Quando a gente começa a analisar isso a fundo, a gente vê que essa desigualdade ela não é meramente econômica, mas ela é uma desigualdade também cultural, de acesso a recursos culturais, de acesso a recursos educativos, e que acaba moldando a trajetória desses atores sociais, acaba moldando em grande medida o estilo de vida das pessoas, né? A catação dos resíduos nas ruas, por vezes nos lixões, o que ainda acontece, é meio que uma saída de emergência, né, para não entrar em outras alternativas que para esses grupos, para essas pessoas, são alternativas concretas, como por exemplo cair na criminalidade ou entrar numa fronteira de trabalho que é considerada desonesta. Mas é somente a partir dos anos 80, com o surgimento principalmente a partir dos anos 80, com o surgimento da questão ambiental, que há uma mudança bem significativa no status social dessas atividades. Então, antes disso, em períodos anteriores, a atividade da catação foi, inclusive, muito condenada do ponto de vista moral, com base em doutrinas higienistas, né? Então, se tinha a impressão de que essas pessoas eram sujas e que elas eram um problema de saúde pública e tinham o seu trabalho, de uma certa forma, muito mal visto. Com o surgimento da questão ambiental, o status social dessas práticas se transforma de uma forma bastante acentuada. Então, de sujos, de pessoas com um trabalho precário e ruim para a sociedade, com uma conotação bastante negativa, esse trabalho se torna positivo, essas pessoas se tornam agentes ambientais. Isso promove, de uma certa forma, uma mudança no status, e o próprio termo catador está associado a essa mudança no status. E o surgimento do termo reciclagem também acaba sendo um reflexo e algo que molda essa forma de ver mais positiva do trabalho dessas pessoas. O trabalho dos catadores começou a atrair, a partir dos anos 80, uma série de apoios. Iniciativas pioneiras e importantes nesse sentido foram iniciativas de grupos da Igreja Católica. Grupos da Igreja Católica considerados como grupos progressistas, muito associados à teologia da libertação, que propõe a criação de associações e cooperativas como uma forma desses catadores, desses trabalhadores se libertar das opressões às quais eles eram submetidas, deles se organizarem também politicamente. No decorrer dos anos 80 e a partir dos anos 2000, uma série de fatores vão influenciar o que eu chamo de difusão desse modelo por todo o Brasil. Então, uma primeira questão é um movimento que estava ocorrendo no campo, que eu chamo de campo dos resíduos sólidos, e nas prefeituras, em grande medida, que são responsáveis pela gestão desses serviços nas cidades, de racionalização da gestão dos resíduos sólidos. Então começa a existir toda uma cobrança e as prefeituras começam a reagir a isso para que, por exemplo, se acabe com os lixões, práticas de gestão dos resíduos totalmente inadequadas do ponto de vista ambiental. Então começa a haver um movimento de fechamento dos lixões, de estruturação dos aterros.
E quando isso começa a acontecer, as prefeituras começam a se deparar com um problema muito básico. Para fechar o lixão, eu tinha que lidar com uma quantidade razoável de trabalhadores que vivia e morava no lixão. E elas são uma saída digna, vamos dizer assim, para os gestores públicos, de, por um lado, oferecer uma alternativa para os trabalhadores do lixão, não abandoná-los ou não simplesmente dizer que eles não podem acessar aqueles restos, né? E também uma questão importante para a viabilidade disso é que elas acaba sendo um modelo muito barato, né, e simples, relativamente simples de operacionalizar. Então as prefeituras começam a ser também catalisadores da difusão da reciclagem solidária. Então, depois de todos esses movimentos que impulsionaram esse processo de difusão, eu fecho a minha pesquisa falando um pouco de uma consagração que teve ao modelo, que aconteceu mais aí no final dos anos 2000. Passaram através de ações do governo federal, passaram a também estimular esse modelo, com uma série de iniciativas de apoio à reciclagem solidária, ao modelo das cooperativas. E também, no final do segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a aprovação e a articulação para aprovação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que reconhece e que consagra, de uma certa forma, na legislação, na política nacional, esse modelo, colocando ele como o modelo preferencial de reciclagem para o país.